Seja muito bem-vindo a este canal, a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Silvano, eu falo de finanças e investimentos à luz da Bíblia. Aqui no YouTube também tenho um perfil no Instagram, @SilvanoNietzsche, e é um prazer estar falando desse tema tão importante. Você já viu aqui na descrição do vídeo. E dessa vez nós iniciaremos uma série que falaremos sobre o livro aqui, o que a Bíblia fala sobre dinheiro, do reverendo Augusto Nicodemos. E será uma série que a gente vai aprofundar bastante esse tema, entendendo o que a Bíblia fala sobre isso, como nós nos relacionamos, Deus, nós, né, e o dinheiro, como é que essas coisas se encaixam. E, como eu falei, é uma série baseada nesse livro. O livro tem 16 capítulos. Nós falaremos desses 16 capítulos em 10 vídeos. Então, nós soltaremos esses vídeos todas as sextas-feiras, às 19 horas, pelas próximas 10 semanas, tá? Aqui no YouTube. Mas o propósito desse vídeo não é fazer aquele vídeo com cortes, edições. É como se fosse um bate-papo, uma aula, uma conversa. Eu sei que não estou escutando você, mas você pode ir interagindo junto com o vídeo aqui. Tá? Então, a proposta é fazer um vídeo direto, sem cortes, direto ao ponto. Tá? Então, como você viu, hoje o tema da aula é Deus, você e o dinheiro, para ver como tudo isso se relaciona, como o dinheiro se encaixa no nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas antes de tudo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Tenho certeza que outras pessoas gostariam de ouvir sobre esse assunto. Dinheiro é um assunto tão importante, tão comum nas nossas vidas, e vendo de uma forma bíblica, eu tenho certeza que muitas pessoas demandam isso. E você pode abençoá-la encaminhando este vídeo. Também, claro, você pode comentar aqui no vídeo, colocar sua percepção, o que faltou, se você gostou, sugestões. Estou aqui para servir vocês. Tá? Então seria muito legal se você deixar um recado, falar o que você está achando já da série com este primeiro vídeo. Tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho, né, para receber as notificações, porque além dessa série, eu vou trazer outros vídeos aqui também práticos sobre finanças, sobre investimentos, então para você não perder nenhum, então assine aí, clique no sininho para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Então, vamos começar, vamos falar logo sobre esse assunto. Então, hoje a gente vai fazer uma introdução a este livro, e justamente o primeiro capítulo deste livro, eu mudei um pouco os títulos das aulas em relação aos títulos que tem nos capítulos do livro. Como eu falei, são 16 capítulos e eu resumi aqui em 10 vídeos, então não são os mesmos temas, os mesmos títulos, mas a gente vai abordar aqui o livro inteiro, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre isso. Mas uma coisa importante, esse assunto, né, dinheiro, ele costuma ser um tabu na nossa sociedade. As pessoas têm dificuldade de falar abertamente sobre dinheiro porque elas estão endividadas, sentem vergonha por não terem dinheiro ou terem gastado demais, mas outras pessoas também sentem medo, ficam com dificuldade de falar sobre esse assunto por insegurança, por medo de golpes, crimes, até inveja de outras pessoas, né, pessoas praticando crimes. Infelizmente isso é muito comum na nossa sociedade, então as pessoas têm muito receio de falar sobre esse assunto. Mas será que no meio cristão isso é diferente? Será que nós falamos abertamente sobre esse assunto dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades? Infelizmente, isso não é diferente. E, claro, além dos motivos que eu citei anteriormente, como vergonha, medo, inveja, preocupações sobre o quanto tem de dívida e tal, existem alguns motivos adicionais que dentro das nossas igrejas esse assunto não é tratado adequadamente. E o primeiro motivo, e infelizmente a gente precisa falar sobre isso, e vai ter um vídeo específico sobre esse assunto, tá? Porque muitas igrejas defendem erroneamente a teologia da prosperidade.
E teologia da prosperidade é um ensino falso, que defende que nós, filhos de Deus, devemos experimentar nesta vida terrena o melhor que os recursos materiais podem nos proporcionar. Defendem que Deus deseja que todos os cristãos sejam prósperos financeiramente e que não passem por dificuldades financeiras. E para isso é fundamental que todos, né, devem doar quantias generosas à sua igreja local, porque essas quantias seriam como se fossem sementes, né? Seriam sementes aí para que eles possam colher futuramente bênçãos materiais lá no futuro. E a partir dessas sementes, Deus meio que estaria obrigado a nos abençoar a pessoa que é fiel nos dízimos e nas ofertas. E que para isso, né, deveria ter prosperidade financeira, já que Deus é dono do ouro e da prata. Esse é um assunto delicado, mas, ao mesmo tempo, uma teologia errônea, que a gente precisa combater, porque não tem amparo bíblico sobre isso. Então, esse motivo ele é grave, né? Então, acaba que muitas igrejas tratam esse assunto dessa maneira, para angariar recursos de seus fiéis, ainda que, sim, a parte de dízimos, ofertas, elas são necessárias, e a gente vai ter um vídeo específico sobre isso, tá? Mas o problema é que a forma como eles lidam isso é por meio de sementes, que a gente fazendo isso, a gente vai ganhar aquilo. Se a gente faz isso e a gente declara, Deus estaria obrigado a dar recursos para os seus filhos que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Mas tem um outro motivo, que os pastores e tal não abordam esse assunto, dinheiro, dentro das igrejas, que tem relação com essa questão da teologia da prosperidade. Como muitas igrejas defendem de forma veemente essa questão da teologia da prosperidade, e além, lógico, de ser um erro bíblico, isso tem escandalizado os cristãos, e não só os cristãos, mas toda a sociedade, com essas atitudes, com a sua abordagem em relação ao dinheiro. E, com isso, muitos pastores ficam até constrangidos, mesmo pregando fielmente a Bíblia, a Escritura, eles ficam constrangidos de tratar o assunto dinheiro dentro do culto, ainda que isso seja bíblico, gente. Falar sobre contribuição, sobre dízimos, sobre ofertas, sobre a manutenção da igreja local, isso é fundamental para desenvolver e expandir o reino de Deus. Claro, Deus é dono de todas as coisas, mas ele pede e ordena que nós utilizemos esses recursos também para custear, abençoar aqueles que pregam o evangelho, nós utilizarmos os recursos materiais dentro da igreja local. Então, dinheiro é importante. Só que por conta dessa questão da teologia da prosperidade ter alcançado tantos lugares, muitas vezes os pastores ficam até constrangidos de tratar esse assunto. Então, por mais que isso exista, a gente precisa tratar o assunto dinheiro dentro das igrejas. Isso é fundamental, porque o assunto ele é importante. Paul Tripp, no seu livro Redeeming Money, né, traduzindo seria Redimindo o Dinheiro, ele diz que existem mais de 2.000 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. 1/3 das parábolas de Jesus abordam, de alguma forma, esse assunto, bens, dinheiro. Além disso, quantas vezes e em quantos momentos Salomão tratou sobre essa questão? Provérbios, próprio Eclesiastes, e vemos o apóstolo Paulo também tratando em algumas cartas sobre essa questão das riquezas, a questão da contribuição. Então o assunto ele é vasto e muito presente na Bíblia, nas Escrituras, e nós não podemos nos furtar de falar sobre isso, porque ele é fundamental, inclusive para a vida da igreja. Então, é fundamental nós discutirmos sobre esse assunto. Então, foi por esse motivo, né, de falar sobre dinheiro à luz da Bíblia, que eu abri este canal e também o meu perfil no Instagram, justamente para termos mais liberdade e entendermos, conscientizarmos o corpo de Cristo que esse assunto deve ser comum, natural dentro da igreja. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então, nessa série de vídeos, né, sobre o livro
o que a Bíblia fala sobre o dinheiro, do reverendo Augusto Nicodemos, nós veremos vários aspectos do que a Bíblia fala sobre isso. Nós veremos nesses 10 vídeos, e eu tenho certeza que após essa série, o assunto dinheiro vai ser discutido de forma mais aberta, né, de uma forma mais natural dentro das igrejas. Por isso que é tão importante você compartilhar, você chamar outras pessoas para assistirem a esses vídeos, a essa série, e também, claro, os outros vídeos aqui no canal, tá bom? Então, esse assunto é fundamental, como eu falei, muitas pessoas têm sofrido, às vezes até caladas dentro das igrejas, por não lidarem bem com o dinheiro, mas isso precisa ser presente, desde a liderança a qualquer membro, esse assunto precisa natural, beleza? Então, no vídeo de hoje, nós veremos algumas verdades fundamentais sobre este assunto. Veremos que, de uma forma ainda um pouco mais macro, né, falando sobre princípios gerais, o que Deus diz sobre isso e como Ele nos vê em relação a esse assunto. Como é que essas coisas se entrelaçam? Como é que Deus vê e determina como é a nossa relação, como devemos nos relacionar com o próprio Deus quando falamos de dinheiro. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem duas relações cruciais entre Deus e o dinheiro. A primeira relação é que Deus é dono de tudo, tá? Então, infelizmente, hoje a nossa sociedade, ela não enxerga que Deus, de fato, é dono de todas as coisas, proprietário de tudo que existe, de Ele ser o Criador. E essa concepção vem desde a queda de Adão e Eva. Nossas percepções mudaram, a nossa natureza mudou, e a nossa relação com o dinheiro mudou depois do pecado. Hoje o mundo ele é muito autocentrado, colocando Deus em evidência, o homem em evidência, né, como centro de tudo, sendo detentor de todas as coisas que as mãos alcançam. Então hoje as pessoas acreditam que por elas serem, pela questão da meritocracia, pelo esforço, pela dedicação, elas são donas, elas são proprietárias, elas merecem aquilo. Infelizmente, isso também tem sido presente nas nossas igrejas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Como assim que Deus é dono de todas as coisas? Deus é dono de tudo. E aí, dentro desse aspecto de que Deus é dono de tudo, nós vamos abrir em mais dois aspectos. Então, o primeiro aspecto fundamental é que Deus é dono de tudo, mas Deus é dono de tudo de duas formas. Deus é dono de tudo por direito de criação, e o Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E não só esse versículo, como Ageu 2, 8 nos diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as coisas pertencem a Deus. Por direito de criação, Ele criou tudo. Nós mesmos pertencemos a Deus. Deus nos criou, então nós somos suas criaturas, somos seus filhos e pertencemos a Ele. E isso vem desde Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando fala que no princípio Deus criou, além de Deus ser o Criador, o autor de todas as coisas, Ele é proprietário. E Ele não abre mão da sua propriedade. Ele é dono de todas as coisas. E precisamos entender, a partir desse versículo, que tudo é dele. Então, a teologia central disso é que, a partir de Gênesis 1:1, você já deve entender que o dinheiro que você tem é dele, a casa que você tem é dele, todas essas coisas são dele, por direito de criação. Poxa, mas e o meu trabalho? Eu faço tantas coisas, eu tenho um salário, eu conquisto, eu trabalho. E esse é o nosso segundo ponto sobre Deus ser dono de todas as coisas. Ele é dono de todas as coisas por direito de criação, que nós já vimos, e Deus é dono de todas as coisas por direito de capacitação. Sim, Deus é quem nos concede saúde, força, vitalidade, criatividade e inteligência para nós criarmos negócios, para a gente se levantar todos os dias e trabalharmos. Olha o que Deuteronômio 8, nos versos 17 e 18, diz, né, esses versículos dizem: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas.
Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Moisés diz isso aos israelitas quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então, nós não devemos nos enganar que tudo é meritocracia, que é porque nós levantamos, nós nos dedicamos, estudamos, fizemos aquilo, fizemos tudo que você imaginar, né, de criatividade, criação de negócios, edificações. Deus deu essa capacidade para o homem desenvolver essas coisas. Então, Deus é dono de todas as coisas por direito de capacitação. Porque sem Ele nós não fazemos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Então, é importante que a gente tenha essa clareza de que Deus é dono de todas as coisas porque Ele criou. Então, nós vemos a natureza. Isso talvez fique mais claro para todas as pessoas, né, que acreditam de alguma forma em Deus. Que Deus criou a natureza, que Deus criou os pássaros, que Deus criou as árvores, mas Ele também é dono porque Ele nos capacita. Nós temos essa criatividade hoje de criar empresas, gerir negócios, trabalharmos no serviço público ou no serviço privado, mas tudo é dele porque Ele nos capacita. Deuteronômio está aqui para dizer, Moisés já alertava os israelitas sobre isso. Então, não é porque na força do nosso braço que nós conseguimos essas coisas, porque nós temos mérito, não, é porque Ele nos dá a capacidade e força para irmos atrás dessas riquezas. Mas tem um ponto importante, que é fundamental você entender, que Deus, sendo dono de todas as coisas, Ele concede os recursos a quem Ele quer, a justos e injustos. E isso, quando fala, então, dentro de uma perspectiva de teologia da prosperidade, aí que dá nó. Só que o sol nasce sobre justos e injustos. As riquezas também alcançam os justos e os injustos. Ele é soberano e ele decide como ele quer colocar isso, como ele quer fornecer, alcançar, né, que as pessoas alcancem riqueza, sejam justas ou injustas. E nós precisamos sempre confiar que ele faz o melhor. É claro que sim, podemos trabalhar, desenvolver, eventualmente conseguir salários melhores, mas a soberania total de Deus, ela decide como Ele quer compartilhar, como Ele quer que nós administremos esses recursos, sendo justos ou injustos. Beleza? Essa é a primeira verdade fundamental, que Deus é dono de tudo. A segunda verdade fundamental é que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia. E dentro dessa verdade fundamental de que Deus tem um plano, nós vamos abrir em 4 pontos. Tá? Então, assim como Deus ele é dono de todas as coisas, e um dono de uma empresa também, né, é proprietário de todos os recursos que lá são desenvolvidos, todos os processos, enfim, o dono de uma empresa privada, por exemplo, ele não determina, coloca metas, enfim, de como ele quer que a empresa trabalhe, quais são as metas, o que deve ser feito para lucrar, não é assim? Ele que direciona a empresa para fazer isso. Deus também faz isso por meio da sua palavra. Ele mostra como devemos gerenciar aquilo que Ele confia a nós. Então, na Bíblia está escrito tudo o que nós precisamos saber sobre como administrar dinheiro, riquezas, bens para a glória dele. E no livro do reverendo Augusto Nicodemos, ele traz 3 formas que Deus nos diz como devemos usar as riquezas, como devemos gerenciar. Eu acrescentei uma 4ª, tá? E essa 4ª é até um pouquinho polêmica, e eu vou deixar para o final, mas essas não deixe de acompanhar as 3, porque são muito importantes, tá? Dentro dessa perspectiva, né, de que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos confia, a primeira parte é que nós devemos usar o dinheiro para o sustento de nossa família. Deus, desde a criação, deu trabalho para o homem, para se sustentar. Adão, ele não ficava lá no jardim sem fazer nada. Ele foi chamado para cultivar a terra, né, a fim de comer, de se alimentar. Então ele não estava no jardim como se fosse num resort. Ele precisava trabalhar. Então o trabalho é o meio que Deus escolheu para nos sustentarmos.
Desde o pecado, né, depois que o homem caiu, o trabalho se tornou árduo, difícil, frustrante, mas continua sendo o meio pelo qual Deus determinou que nos sustentássemos. Mas dentro desse aspecto, a gente precisa lembrar o seguinte: em Mateus 6, Jesus nos lembra como Deus, o nosso Pai, sabe de tudo que a gente precisa. Sabe? Ele mostra como Deus cuida de nós. Sabe que carecemos do pão de cada dia. Então nós precisamos, Deus sabe disso. Deus, sim, nos dá um trabalho e tem aquelas pessoas que, por algum motivo, não têm um ofício, enfim, e Deus vai cuidar da maneira dele, no momento dele, tá? Com a sabedoria dele, com a soberania dele, ele vai cuidar dos seus filhos. Outro aspecto, 1 Timóteo 5,8, Paulo instrui a Timóteo falando o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Isso aqui é dentro de um contexto financeiro, tá? Então, nosso sustento e de nossa família vem como prioridade na administração dos recursos que Deus nos concede. Então, a gente precisa cuidar financeiramente da nossa família. E se a gente não faz isso, a gente é pior do que o descrente. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a partir do trabalho que nós desenvolvemos e recebemos recursos, precisamos cuidar da nossa casa. E cuidar da nossa casa pensando em educação, saúde, todas as necessidades que uma família precisa. Então, quando muitas vezes nós negligenciamos a esposa, o marido, os filhos, nós não estamos sendo fiéis, zelosos, cuidadosos, bons mordomos. Então, a gente precisa ter essa clareza de que, sim, os recursos que nós recebemos por meio do trabalho que Deus nos concedeu, nós precisamos administrar e ter isso como prioridade na nossa administração financeira, o cuidado com a nossa família. Mas, além disso, em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz que quem não trabalhar também não deve comer. Então, veja, isso é importante. Nós devemos usar o dinheiro para o sustento da nossa família, mas aquele também que não quer trabalhar não deve comer. Segundo ponto de como Deus tem um plano, né? Que plano é esse? Que devemos usar o dinheiro para abençoar outras pessoas. Esse é o segundo aspecto. Romanos 12,13 diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Deuteronômio 15, versos 7 e 8. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. E Deus, durante toda a Bíblia, ordena que cuidemos dos necessitados, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Precisamos cuidar do próximo. Só que o Evangelho, ele vai além do óbvio. O Evangelho vai além do óbvio, além do senso comum. Olha o que Efésios 4:28 nos diz. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Veja, aquele que era ladrão não deve roubar mais. Pelo contrário, ele deve trabalhar com as próprias mãos, para que tenha que repartir com o necessitado. Então, não é apenas trabalhar para sustentar a minha casa e tá tudo bem. Não, o Evangelho vai além. Ele fala, você vai trabalhar e ainda vai repartir com o necessitado. O nosso olhar deve ser de misericórdia. Assim como somos tratados com misericórdia, devemos tratar com misericórdia os nossos irmãos. Aqueles que têm precisado de um alento financeiro, precisam ser alcançados pelos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Se toda a riqueza é de Deus, Ele quer que a riqueza que esteja sendo administrada por nós seja utilizada no reino. A nossa família é reino de Deus, mas o seu próximo também é. E por isso, a gente ainda tem um cuidado importante sobre essa questão de cuidar do próximo.
Gálatas 6,10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja como é importante a gente cuidar da família da fé. A gente precisa ser cuidadoso, a gente precisa olhar com uma atenção especial aos nossos irmãos. Terceiro aspecto, e esse eu vou passar muito mais rápido, porque a gente vai ter um vídeo específico sobre ele, que é: devemos usar o dinheiro para sustentar a obra de Deus. E os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são recheados de todos os princípios, tudo que a gente precisa entender sobre contribuição. Por isso eu falei, vai ter um vídeo específico sobre ele. Tá? A gente falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre contribuição, enfim. Então a gente vai discutir bastante esse assunto. Então eu vou passar aqui rápido, tá? Então, primeiro a gente precisa, né, o plano que Deus tem é para cuidarmos da nossa família, cuidarmos do nosso próximo, sustentar a obra de Deus. Então vamos entender aqui como auxiliar a igreja local, os missionários, enfim. E o livro do reverendo Augusto Nicodemos para por aqui, mas eu incluí um quarto ponto. Que é: devemos usar o dinheiro que Deus concede a nós também para pagar os nossos impostos. Bom, como eu falei, esse assunto não é trazido no livro, mas entendo ser importante trazer esse aspecto, pois à luz de Romanos 13, depois você dá uma lida lá, e outros textos que a gente pode ver na Escritura, o próprio Jesus falando sobre dar a César o que é de César, enfim, estamos sujeitos às autoridades e os impostos são, né, utilizados para o sustento do bom funcionamento da justiça, da criação de leis, da execução de obras, para o bem comum, etc. Aqui eu não vou entrar no mérito se é justo ou não pagarmos o tanto de impostos aqui no Brasil. A discussão não é essa. Mas a questão é que se temos leis que regem o país e estamos sujeitos a elas, desde que isso não fira os preceitos estabelecidos por Deus em sua palavra, nós devemos obedecer essas leis. Se a lei determina que devemos pagar o nosso imposto de renda, que constitui crime previdenciário se não recolhermos o INSS, enfim, precisamos observar essas leis. É claro que você pode falar, poxa, mas a carga de impostos é muito grande sobre a população, e especialmente falando no Brasil, eu concordo. Mas há maneiras legais e de outras formas, né, de pagarmos menos impostos. Seja doando dinheiro, e a gente consegue abater de imposto de renda em certas doações, ou até investindo. Quando a gente faz investimento, por exemplo, via fundo de previdência, a gente consegue abater do imposto de renda. Então, existem maneiras legais para a gente economizar com impostos. Se o tanto que a gente paga, a gente acha injusto, você acha injusto, cabe a nós, como cidadãos, lutarmos por condições melhores, mais justas, menos onerosas. E para isso temos previsão legal para cobrarmos nossos representantes no parlamento e também podermos fazer frente, tanto mecanismos legais como outras formas, né, para cobrarmos os nossos parlamentares, governantes, enfim, para que possam se conscientizar do peso que é a carga tributária, eventualmente, sobre o cidadão, sobre o empregado, sobre o empregador. Cabe a nós nos movermos, mas é dever nosso pagar os impostos, sermos zelosos quanto à arrecadação sobre nós como cidadãos do Brasil. E assim, eu sei que é um tema bastante polêmico, existem muitas nuances aqui que de repente merece um vídeo à parte, e até se você quiser um vídeo específico sobre isso, de como a gente pode lidar melhor com os impostos no Brasil, mecanismos que a gente pode fazer para que a gente possa pagar menos imposto de forma legal, me conte aqui nos comentários se você tem esse interesse, tá, de saber um pouco mais sobre isso. E para finalizar, eu tenho uma coisa para falar. E tem um aspecto que impostos, essa nossa relação com o Estado se encaixa muito bem. Sabe como? Pirataria. Pirataria de livros, de filmes, de séries. É coisa, viu? Já dá até um arrepio aí, né? Pois é, pesado, mas é verdade.
Então, até nessa questão da pirataria, nós, como cristãos, nós devemos combater veementemente isso. Grupos do WhatsApp que, né, trocam livros, PDFs e tal, isso não está certo. Não está certo. Beleza? Então, esses foram 4 aspectos, eu incluí essa 4ª parte. Nós encerramos aqui o primeiro vídeo dessa série, e o próximo tema será mordomia. Então, não se esqueça aqui de curtir, como eu falei, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações, chame outros amigos, chame sua igreja para assistir esses vídeos e vocês compartilharem sobre esse assunto, discutirem, porque são temas muito importantes. Dentro do universo, vamos dizer assim, né, dinheiro, mordomia, é muito importante a gente discutir esse tema sobre vários aspectos, tem várias ramificações aqui. Este é o primeiro vídeo de uma série de 10. Nos vemos, né, dentro dessa série na próxima semana, e foi um prazer compartilhar contigo aqui sobre esse assunto. E eu sempre gosto de repetir uma frase, que é: a forma como a gente lida com o dinheiro revela quem a gente adora. Nos vemos na próxima semana.